Tudo bem? Sim, graças a Deus. E a senhora? Vamos estar aguardando entrar mais alguns alunos de psicanálise no Instituto AMA. Esperar uns minutinhos, né, Bruno? Parabéns pela sua pontualidade. Meu nome é Edileuza Franklin. Hoje nós vamos ter uma aula muito pontual na nossa disciplina, como Introdução à Psicologia. Vou estar me apresentando para vocês, porque é a minha primeira aula nesse curso, nessa turma 10. Eu dei nas outras turmas, aulas, eu ministrei, e nessa é a primeira, eu acredito. E hoje será uma aula muito boa, eu creio nisso. E o nosso objetivo dessa disciplina nada mais é do que mostrar a vocês que a psicanálise e a psicologia, elas agregam muito uma à outra. São muito parecidas. São primas, né? Como o professor diretor Manuel me disse, são primas, né? A gente estava conversando e ele me deu esse nome, são primas. Então, vocês verão que a psicanálise, ela é um tipo de psicologia. E isso, no decorrer da nossa aula, eu vou estar falando para vocês. Parabéns àqueles que estão aqui ao vivo comigo na sala, no Zoom, né? Está fazendo aí esta aula. E aqueles que não puderam estar presente ao vivo, assistam, é uma aula muito preciosa para vocês, futuros psicanalistas clínicos. Creio que vocês estão aqui com o intuito de se tornarem melhores, né? Porque eu tenho um lema, eu tenho um tema que é primeiro em nós, depois através de nós. Então, primeiro a gente tem que aprender, sentar, aprender e depois ensinar, né? Edileuza Franklin, sou terapeuta, psicanalista clínica, sou especialista no universo feminino, nas terapias para mulheres, sou pedagoga e breve psicopedagoga também. E eu estou aqui hoje para somar com vocês, né? Quem quiser estar visitando o meu Instagram, curtindo, vai ser uma honra ter vocês lá comigo. Vamos lá, boa noite, pessoal, alunos e alunas do curso de psicanálise do Instituto AMA, o professor diretor Manuel Reis. Tudo bem com vocês? Como eu já disse, eu sou Edileuza Franklin, terapeuta integrativa no universo feminino, psicanalista clínica. Eu atuo com meu consultório há quase 3 anos já. Sou filha dessa casa, ama, e pedagoga, né, e pós, brevemente, em psicopedagogia. E hoje nós estudaremos um breve histórico sobre o que é psicologia e a sua etimologia. Nós estamos aqui para compartilhar o saber, né? E não existe algo mais poderoso, queridos alunos, e mais eficiente do que o conhecimento. Não existe nada melhor do que saber. Nós vamos falar um pouco sobre fundamentos da psicologia. Eu vou trazer a vocês um pouco de noções básicas sobre esse tema, ok? Será uma aula muito boa. Então, eu peço agora, Bruna, que está aí, abra, né, seu entendimento, abra o entendimento de vocês. Será uma aula muito subjetiva, uma aula pontual, direta, com importância muito grande. Eu quero dizer para vocês que a nossa mente, ela funciona como um paraquedas. O paraquedas, ele só funciona se ele estiver aberto. Então, abra sua mente para que você vai ver, vai aprender, tá? Pegue papel, caneta, anote, tá? Para fixar bem, anote as suas dúvidas, faça um esboço aí. Conhecimento.
é poderoso, alunos. Mas vocês precisam ter em suas mãos técnicas para que fique bem claro esse atendimento. E isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, dando ferramentas para vocês aprenderem, tá? Porque o conhecimento, ele te leva num patamar mais alto. E hoje você está aqui ganhando técnicas, ferramentas para estar junto aí nessa profissão tão grandiosa. Então, vamos lá. Eu estou aqui para contribuir com a formação de vocês. Então, reúnam todas as suas forças, suas motivações, para irem até o final desse curso. Essa já é a turma 10, né? E eu estive conversando com o professor, o diretor Manuel, e ele me disse que vocês já estão com 13 aulas aí no currículo de vocês. E isso é muito gratificante. Essa aqui é a 14ª aula, noções básicas da psicologia. Então, eu creio que vocês já estão mais ou menos no meio do curso. Não desanime, não desistam. Vocês terão desafios? Lógico, questionamentos inúmeros, como eu tive, como o professor Manuel um dia teve, como todos os professores que estão neste instituto também tiveram, e ainda temos, por que não? Porque a vida é uma educação continuada. Vocês iniciaram o curso e vão até o fim, para que vocês tenham um fechamento. E até mesmo, queridos, para que o cognitivo de vocês tenha um reforço positivo para o cérebro de que aquilo que vocês começam, vocês terminam. Principalmente, talvez, se tiver aqui no meio da gente algum aluno, alguém que tem aquele costume de começar algo e procrastinar e por um tempo parar. Você vai criar esse hábito, ok? De começar e terminar. Iniciou algo? Termine. Iniciou um vídeo, uma leitura? Vá até o fim. Seu cérebro, ele irá entender que tudo que você começa, você termina. Isso reforça o conhecimento, condicionamento positivo do seu cérebro. Isso dá ao seu cérebro um sinal de que você é que está no comando. Eu começo e eu termino, ok? Vamos lá. Nós vamos falar hoje, como eu disse, um pouquinho da eficiência, né? A psicologia enquanto ciência, porque nem sempre a psicologia ela foi intitulada e vista como ciência. Ela teve que conquistar esse título dela, esse lugar dela, esse patamar de ciência aí. E eu quero trazer para vocês uma frase que eu achei muito interessante, que é do filósofo crítico cultural alemão, Friedrich Nietzsche. Ele escreveu assim: todo conhecimento, olha que interessante, todo conhecimento implica em poder. Todo conhecimento, ele implica em poder. Tudo que você estuda, tudo que você aprende, se torna um poder. Então, eu trouxe essa frase aí, né, de Nietzsche, para que possamos pensar. Nós precisamos desenvolver as nossas aptidões, nossas capacidades, nossas habilidades dentro de qualquer contexto em que estivermos. Precisamos conhecer para dominar. E eu só domino quando eu tenho um conhecimento. Eu sou uma psicanalista clínica e eu sou uma TEPM. O que é uma TEPM? Uma terapeuta especialista no universo feminino. Para que eu me tornasse com esse título de especialista, eu precisei estudar, e eu estudo até hoje, entende? Então, todo conhecimento implica em poder. Quem estuda, quem adianta no conhecer, ele governa, ele tem um poder, né? E é claro que tem poder para o bem e para o mal, mas a gente precisa ter conhecimento. Então, na medida que a gente conhece, a gente desenvolve. Faz sentido para vocês? Faz sentido que, na medida que você cresce, você desenvolve, que é importante você ter a noção de que não pode parar. Então, vamos lá, vamos agora para a definição do que é a biologia, psicologia. Nós vamos ter um vasto conhecimento aí breve, porque falar sobre psicologia é um campo muito grande, então nós vamos ter só uma noção do que é essa prima, né? Como diz o professor, ela nos ajuda aí na psicanálise também. Então, vamos lá, queridos.
O que é psicologia, né? O início da psicologia remonta aos filósofos gregos com a primeira tentativa de sistematizar o estudo da mente e do comportamento humano. A história da psicologia se confunde com a da filosofia, até meados do século ali, XIX. Então, o início da psicologia, ela começa entre os filósofos gregos, né, na primeira tentativa aí de sistematizar uma psicologia. A psicologia, durante muito tempo, ela foi uma ramificação, tá, da filosofia. Tudo começou com a filosofia, onde filosofaram. Não tem aquela frase que diz assim, quando vê duas pessoas conversando muito, passa, né, e fala, vocês estão aí filosofando, né? Então, tudo começou-se com a filosofia. E Um ou a dois. história da psicologia, como eu disse, ela confunde-se com a filosofia até meados do século XIX. Olá, Selma, tudo bem? Boa noite. Já me apresentei a vocês. Boa Quem... noite. Boa noite, querida. Se você perdeu o início, depois você assiste lá a nossa aula. Bom, nós já estamos dando a introdução agora Eu do ano. estou assistindo para. Eu entrei no início, 18h03. Que Eu estou bom, aqui. seja bem-vindo, amor. Muito Se obrigada. puder, Boa noite. se puder desligar o microfone e depois eu vou abrir um espaçozinho para perguntas, tá bom? Ok. Tá bom. Então, vamos lá. A psicologia, como eu disse, durante muito tempo, ela foi uma ramificação da filosofia. A história da psicologia, ela confunde-se, né, com a psicologia. A história da psicologia, ela se confunde com a filosofia, porque começou aí, filosofando entre eles aí, ok? Então, essa filosofia, ela foi vista por Aristóteles, pois ela surge das tentativas de explicar, olha que interessante, eles lá, reunidos lá, debatendo, na tentativa de explicar como o ser humano conhece e interpreta a si mesmo e o mundo em que ele vive. Então, começou nessa filosofia aí. Como a gente pode nos conhecer? Como a gente pode saber quem nós somos, né? Quem eu sou? Então, temos aqui a história da filosofia, ela confunde-se sim com a psicologia por conta disso. Então, buscava-se a se compreender os aspectos da alma. Por isso que a psicologia no grego, né, tem lá a definição de psicologia da alma. Essa foi a primeira tentativa dessa cismatização aí da psicologia. Até meados do século XIX, a psicologia teria que se provar que era ciência, né? Ela não tinha esse título ainda, e aí a psicologia toma um outro rumo a partir desse reconhecimento, no que diz respeito à psicologia como ciência, e vocês verão isso aí. Então, todos os fenômenos psicológicos, nossa consciência, as emoções, nosso raciocínio, era tratado dentro da filosofia, que buscava aí as explicações, ok? É, isso porque a psicologia ela teve muita dificuldade de se encontrar, tá? E de ser reconhecida como ciência. Então, pela dificuldade de definir um único objeto de estudo, e até hoje nós não temos, né, até hoje nós temos ainda essa dificuldade, vocês vão estudar isso mais adiante, eu creio, mas cada abordagem da psicologia, e tem aí o seu objetivo de estudo bem definido. Uma das abordagens é a psicanálise, que é o que vocês estão, né, nesse curso para se formar aí. Então, vamos para o segundo tópico aí. Para Meiers, em 1998, a psicologia se desenvolveu a partir da biologia e da filosofia, com o objetivo de se tornar uma ciência que descreve e explica como pensamos, sentimos e agimos. Meiers, 1998. Então, tudo era falado, então nós conseguimos aí, né, alcançar o status de ciência quando Van Dijk conseguiu, com a psicologia experimental, alcançar aí alguns requisitos que a ciência exigia para que a psicologia se tornasse ciência, né?
Falei sobre objeto de estudo que precisa ser observado, precisa ser reproduzido, precisa ser mensurado, e a psicologia ainda não tinha isso. Por isso, ela não era reconhecida como ciência naquela época, há 100 anos atrás, né? Então, foi quando Van Dijk, em 1879, né, na cidade de Leipzig, na Alemanha, ele criou um laboratório de psicologia. Olha que interessante. Olha como nós precisamos olhar muito para os que vêm antes de nós. Quantos estudos tiveram para chegar aonde nós estamos hoje? Então, esse Bandit, né, esse psicólogo aí, ele criou um laboratório de psicologia experimental, ele trouxe essa proposta onde conseguiu aí explicar e reproduzir fenômenos da consciência como fenômenos observáveis, né? E então nós conseguimos o status de ciência. Então, a psicologia ela teve que se provar como ciência, e aí, a partir disso aí, ela tomou outro rumo. Vamos lá, algumas definições aí dentro da psicologia, eu vou passar para vocês agora. A psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Vocês viram aí que antes ela não era ciência que estudava nada. Ela era uma, né? Ela não tinha esse título, mas hoje a psicologia é a ciência que estuda os comportamentos humanos e os seus processos mentais. A psicologia é o estudo do ser humano, seus processos internos e manifestações, bem como do comportamento. Pezinto aí escreve bem isso no seu livro. Processos mentais são as experiências subjetivas que inferimos através do comportamento. Isso inclui sensações, percepções, sonhos, pensamentos e sentimentos. Em síntese, aí, podemos dizer que a psicologia é o estudo dos processos mentais, do comportamento e das relações entre os dois. Então, entre o que você pensa e como se você se comporta. Então, ora estuda o processo da mente, ora eu estudo o processo do comportamento, e aí vai. Ou estuda os dois, mental e comportamental. Ora, estuda os dois processos, mental e comportamental. Vamos lá? Vamos falar um pouco, é importante nós falarmos também da etimologia da palavra psicologia. O que é etimologia? É a palavra raiz da psicologia. Para entender aí o que envolve esse estudo e chegar a ser uma ciência. A palavra psicologia é de raiz grega, psique, alma ou mente. Logos é a palavra razão ou estudo. Então, psique, a palavra psicologia de raiz grega, psique, alma ou mente, e logos, né, psique. Logia, logos, palavra razão, ou estudo de forma resumida seria estudo da psique. O termo alma, ele não deve ser tomado no seu sentido religioso, metafísico, né, enquanto entidade espiritual, e sim como psique, estrutura do biopsicossocial que anima o indivíduo. Só que esse termo biopsicossocial, ele vai surgir a partir do século XIX, perdão, em diante. Até o início do século XIX, o que se tem é uma outra definição da psicologia construída principalmente pelos filósofos gregos, ok? Então, vocês entenderam aí um pouco da importância da palavra psicologia. Vem do grego, é uma palavra grega, psique, alma, mente e logos, palavra razão ou estudo. Biopsicossocial, como eu disse aí, é um modelo que considera as dimensões biológicas, psicológicas e social de qualquer indivíduo, ok? Usado para entender o funcionamento do corpo e da mente e como eles se interagem, porque corpo e mente se interagem. Usada na intervenção mais eficazes para personalizada para a saúde de cada indivíduo separadamente. Então, vamos aí. Tá dando para entender até agora?
um breve resumo, porque é um assunto muito longo. São 5 anos de faculdade para se entender bastante isso aí, mas vocês vão entender que está bem interligada a questão da psicanálise com a psicologia, ok? Muitas poucas coisas se diferem aí. A palavra, perdão, deixa eu só procurar aqui que deu uma perdida. Entre os campos da ciência, a psicologia talvez seja o mais misterioso campo para o público leigo e o mais suscetível a mal entendidos. Então, se a pessoa ela não tem um estudo, um conhecimento sobre o que é psicologia, ela vai interpretar do jeito que ela achar que deve ser, né? Embora muitos aí tenham jargão e seus conceitos aí, né? De que os seus estejam impregnados na cultura cotidiana aí, seja mais a maioria das pessoas tem apenas uma vaga ideia de que se trata, que realmente fazem os psicólogos, né? Para alguns, a psicologia, ela invoca a imagem de sujeitos com jalecos brancos, e hoje, né, quase não se vê psicólogos usando jalecos brancos, usa-se roupa comum, mas para as pessoas, um psicólogo, ele é um médico de doido, né? Porque quando eu fiz a psicanálise, comecei a estudar sobre a mente, as pessoas falavam que é estudar o doido, não é isso. Por isso que eu disse, entre todos os campos da ciência, a psicologia talvez seja mais misteriosa para esse público mais leigo, né? Embora as pessoas pensem isso, não é isso. Para alguns, a psicologia, ela invoca a imagem de profissionais de jaleco branco, trabalhando em instituições para doentes mentais, ou realizando experimentos com ratos em laboratórios. Outro, talvez imagine um psicanalista com sotaque da Europa Central, sentado de pernas cruzadas, analisando um paciente deitado no divã, como está aí a gravura aí no nosso slide. E se nós basearmos, né, os roteiros de cinema, se levarmos a sério os roteiros de cinema, a gente imagina eles planejando aí algum tipo de controle mental maquiavélico. E, na verdade, né, embora sejam estereótipos exagerados, tem nele alguma verdade, né? E foi o que foi passado por muito tempo para as pessoas. Talvez o responsável por essa confusão aí sobre o que a psicologia abrange seja o grande espectro de assuntos sobre os quais ele se debruça e a surpreendente quantidade de termos iniciado pelo prefixo psi. Tem muitos psi, né? Ela tem uma abertura muito grande. Então, talvez, né, seja o responsável por essa confusão aí. É psicólogo, psicologia, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, e aí vai, né? Introdução à psicologia, conhecendo a psicologia. Vamos lá. Para alguns, né, psicologia vem do grego antigo. A psicologia, ela vem do grego antigo, sendo a união de psique, alma e mente, como eu disse para vocês lá atrás, com logia, estudo ou relato. E isso, senhoras e senhores dessa turma, resume a ampla abrangência dessa área. Hoje, porém, a palavra refere-se com mais precisão à ciência da mente e do comportamento. Entende? Entre a filosofia e a fisiologia. Então, a psicologia também ela pode ser compreendida como essa ponte entre a filosofia e a fisiologia. Enquanto a fisiologia descreve-se e explica a conformação física do cérebro e do sistema nervoso, a psicologia, ela examina os processos mentais que neles acontecem, como se manifestam no nosso pensamento, discurso e comportamento. E, enquanto isso, a filosofia se preocupa com os raciocínios e as ideias. Então, a psicologia se interessa em como eles nos ocorrem e o que nos dizem sobre o funcionamento da nossa mente. Entende?
Então, todas as ciências evoluíram a partir da filosofia. Foi tudo lá, como eu disse no início, tudo sendo conversado entre os filósofos, e eles debatendo, e eles pensando, e eles fazendo, eu creio que faziam testes para ver os pensamentos, como seria, por que que existe mente, corpo, né? Eu sou cristã e para mim existe mente, corpo e alma. E os filósofos existem só mente e corpo, mente e alma. Não existe alma, né? Então, todas as ciências, elas evoluíram a partir da filosofia, aplicando-se métodos científicos às questões filosóficas. Mas a natureza é intangível às coisas como a consciência, percepção e memória, ela tornou-se mais lento o processo dessa transição da psicologia de especulação filosófica para a prática para se tornar uma prática científica. Então, em alguns, como eu falei para vocês aí, em algumas universidades, sobretudo nos Estados Unidos, o departamento de psicologia nasceu como divisão do departamento de filosofia, como se fosse um braço que saiu lá da filosofia. E em outras instituições, aí nos slides fala, especialmente na Alemanha, né, fazia-se parte das faculdades de ciência já. Então, foi apenas assim no fim do século XIX que a psicologia se consolidou como uma disciplina científica absolutamente independente, onde ela tinha as bases para se tornar uma ciência. Então, a fundação do primeiro laboratório mundial de psicologia experimental, que aconteceu em 1879, por Wilhelm Wundt, na Universidade de Leipzig, é a marca do reconhecimento da psicologia como uma disciplina científica. Olha que coisa interessante e que gratidão nós temos a esse psicólogo, né? Eu falei sobre ele aí atrás. Desbravando novos territórios em áreas de pesquisas inexploradas anteriormente. Ao longo do século XX, a psicologia ela floresceu, ela foi crescendo, né? Seus principais ramos, bem como as suas correntes, evoluíram. Como ocorre com todas as ciências, a história da psicologia é construída por teorias das descobertas de gerações e gerações sucessivas, e muitas teorias antigas permanecem relevantes para profissionais contemporâneos. Algumas áreas de pesquisa têm sido objeto de estudo da psicologia desde que seus primórdios e sofrem as mais diversas interpretações por parte das diferentes escolas de pensamentos. Então, surgiram aí várias pontes de pensamentos, várias escolas de pensamentos, e vocês vão ver isso aí ao longo da nossa aula. Ao passo que outras foram ora ignoradas, ora favorecidas, e mesmo assim influenciaram de modo significativo os pensamentos que sucederam, chegando mesmo, em algumas ocasiões, a abrir caminho para a exploração de conceitos totalmente originais. A maneira mais simples de iniciar a abordagem do vasto espectro da psicologia é conhecer as suas principais correntes, de forma mais ou menos cronológica, como faremos agora. E eu vou trazer para vocês agora alguns filósofos que marcaram muito, né, a, a, a filosofia, que eles eram filósofos, Sócrates, né, 469, 399 antes de Cristo. Então, Sócrates, ele via a razão como a principal característica humana. Esse era um pensamento, era uma veia de Sócrates, né? Como eu disse ali, diferentes escolas de pensamento já começavam aí nessa época. Então, Sócrates, ele via a razão como a principal característica humana e localizava a razão aonde? Na cabeça, né? A razão vem da cabeça. Então, ele entendia a razão como a essência do ser humano, permitindo que o homem se sobrepusesse aos seus instintos, considerados irracionais. As ideias de Sócrates influenciaram as teorias da consciência na filosofia, né? Sócrates foi um aí dos filósofos que debatia esse assunto aí até chegarmos hoje à psicologia.
Temos também outro filósofo aí, que é Platão. Platão é discípulo de Sócrates. Ele acreditava que a origem do intelecto estava na alma. Apesar de que ele era discípulo de Sócrates, ele já tinha um pensamento diferenciado que iria agregar ao que nós trabalhamos hoje, no nosso consultório, né, com pessoas na terapia. Então, mesmo ele sendo um discípulo de Sócrates, ele tinha um pensamento dele, que a origem do intelecto da pessoa estava na alma e que a razão residia na cabeça, representando fisicamente a psique. Então, Platão, ele defendia que o verdadeiro conhecimento só poderia ser alcançado por meio da razão ligada ao mundo das ideias, do qual a alma já participava antes de nascer. Para Platão, o homem era uma união de corpo mortal e alma imortal, com contribuições para organizações das áreas básicas da psicologia contemporânea, como sensação, né, percepções, memória, emoções e cognição. Esse aí era o pensamento de Platão. E temos também aí um filósofo, Aristóteles. Aristóteles, ele desafiou a separação entre esses dois, entre alma e corpo, e propôs que ambos estão intimamente ligados. Então, Aristóteles aí, ele via a psique como o princípio ativo da vida, e ele foi o pioneiro ao estudar as diferenças entre razão, percepção e sensação. É aquele eu penso, eu sinto, eu reajo, né? A sua abordagem realista propôs que todas as nossas ideias e pensamentos entram em nossa consciência a partir do que percebemos pelo que nós sentimos. E essa foi aí a definição dele, a filosofia de Aristóteles. Aristóteles, ele via a alma como a forma do corpo. Olha que interessante aí. Ele via a alma como uma forma do corpo natural que potencialmente possui vida. Para ele, a alma era composta de diferentes faculdades ou tipos, como alma vegetativa, sensível e irracional. A vegetativa é relacionada à nutrição, crescimento, reprodução. A sensível, para Aristóteles, envolvia os sentidos, os movimentos físicos, as paixões e outros apetites sensoriais. Racional ou intelectual relacionava-se ao entendimento, ao juízo e à vontade. Então, essa concepção de alma, com suas diferentes faculdades, ajudou a ampliar a compreensão de comportamentos e processos mentais, refletindo uma visão precursora da psicologia moderna, que é o que nós usamos hoje, né? Os psicólogos usam hoje e também nós da psicanálise também temos muito da psicologia nos nossos atendimentos. Algumas áreas, né, começando por suas raízes aí, no pensamento filosófico, passamos pelo behaviorismo, que vocês estão vendo aí. Então, assim, algumas áreas de pesquisa vêm sendo objeto de estudo da psicologia, desde seu primórdios, sendo interpretados de diversas maneiras por diferentes escolas de pensamento, como eu disse para vocês. A forma mais simples de abordar o vasto espectro da psicologia é conhecer as suas principais correntes em ordens cronológicas. Behaviorismo, psicoterapia, né? Passamos aí pelo behaviorismo, pela psicoterapia, pelo estudo da psicologia cognitiva, né, social e do desenvolvimento, chegando por fim à psicologia da diferença. Isso é para vocês verem o vasto aspecto da psicologia, né? As várias correntes que a psicologia aí ela trabalha. Desde o início, né, desde os primeiros passos, a psicologia ela foi vista de forma diferente por diferentes pessoas de diferentes regiões. Nos Estados Unidos, teve raiz na filosofia, portanto, a abordagem era especulativa e teórica e envolviam conceitos como consciência e o eu. Na Europa, a base foi científica, logo a ênfase foi na observação dos processos mentais, como a percepção sensorial e a memória em condições laboratoriais controladas.
Então, percebe-se aí um vasto estudo. No entanto, a mesma pesquisa, né, dos profissionais aí mais alinhados aí ao pensamento científico era limitado pela natureza introspectiva de seus métodos. Hermann Bildes, um outro pioneiro aí, torna objetos das suas próprias investigações, restringindo-se dessa maneira a variedade de tópicos para aqueles que podiam ser observados nele mesmo. Esse Hermann Wigner, ele usou ele mesmo para estudar um pouco da filosofia, né, da psicologia aí. Embora esses psicólogos tenham utilizado métodos científicos e construído alicerces da nova ciência, muitos dos seus colegas da geração seguinte consideraram seus processos subjetivos demais e buscaram metodologias mais objetivas. Eles acharam que estava concentrando muito no eu. Então, eles procuraram algo mais objetivo. E, no final, né, desde o início da psicologia aí, né, foi visto de maneira distinta, e, como eu disse, em várias regiões. Então, na década de 1890, o fisiologista russo Ivan Pavlov conduziu uma série de experimentos com resultados decisivos para o desenvolvimento da psicologia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Pavlov provou, né, em estudos em laboratórios, que animais eles podiam ser condicionados a reagir ao estímulo, e essa ideia aí evoluiu para um movimento chamado de behaviorismo. E nós vamos falar um pouquinho desses behaviorismos aí. Que no final do século XX, Hermann e outros pioneiros tornaram-se objetos, como eu disse aí, das suas próprias investigações. Enquanto o behaviorismo surgia, né, enquanto os behavioristas acreditavam ser impossível estudar aí os processos, né, é, mentais com objetivos aí uma objetividade aí mais ampla, mas não viam muitas dificuldades em medir o comportamento, isto é, a manifestação desses processos, começaram a fazer experiências que podiam ser realizadas em condições controladas. Primeiro, com animais, para compreender aspectos gerais da psicologia humana, e depois com seres humanos, né? Então, isso tudo foi estudado para chegar aonde nós chegamos hoje e nas linhas que nós trabalhamos hoje. Então, os estudos dos behavioristas concentravam-se quase que exclusivamente no modo como o ambiente fazia a pessoa se sentir. Eles achavam que a pessoa ela era dentro do ambiente que ela estava, o que o ambiente indicava para elas ali. Essa teoria de estímulo e resposta se popularizou com o trabalho de John Watson. Eles estimulavam o ratinho e eles tinham a resposta. Eles estimulavam os seres humanos e eles tinham a resposta que eles estavam desejando. Então, assim, essa teoria desse estímulo e resposta se popularizou com o trabalho de John Watson. Novas teorias de aprendizagem começaram a pipocar na Europa naquela época e nos Estados Unidos, atraindo, assim, a atenção de um público mais leigo. Entretanto, enquanto o behaviorismo nascia nos Estados Unidos, em Viena, um jovem neurologista começava a desenvolver uma teoria da mente que alteraria por completo o curso do pensamento. Olha que coisa maravilhosa. O curso do pensamento contemporâneo e imporia uma abordagem muito mais diferente, que é Sigmund Freud, né? Baseado na observação clínica de pacientes. Em vez de experimentos laboratoriais, a psicanálise ela trouxe de volta, né, é, memórias, o estudo da experiência subjetiva. O que é uma experiência subjetiva? É estudar uma única pessoa. Então, Freud interessava-se por memórias, desenvolvimentos infantis, relações interpessoais, destacando aí a influência do inconsciente no comportamento,
Será por que que ela está reagindo daquela maneira, se ela não passou por nenhum trauma? Será que tem algo no inconsciente para trazer esse comportamento, né? Recebidos na época com choque, as suas ideias foram rápidas e largamente adotadas. E o conceito de cura pela fala, que nós chamamos hoje de associação livre, ela continua presente em diversas abordagens psicoterapeutas atuais, em várias formas atuais de psicoterapia. E esse aí é o que nós estamos estudando aqui, a psicanálise, para vocês verem como que tem um pé lá dentro da psicologia. Então, vamos lá, novos campos de estudos aí. Em meados do século XX, tanto o behaviorismo quanto a psicanálise, elas caíram em desuso, mais ou menos no século XX, né? Com o retorno do estudo científico dos processos da mente. Isso aí marcou o início da psicologia cognitiva, estudando mais o cognitivo do ser humano. Um movimento com raízes na abordagem holística do psicólogo adepto da Gestalt. Então, mais ou menos no século XX, o behaviorismo e a psicanálise, ela perderam um pouco da força. E aí surgiu o quê? Mais um ramo da psicologia, a cognitiva, né? Se interessava aí pela percepção aí. Gestalt, quais se interessaram muito pelo estudo da percepção. O trabalho desses psicólogos emergiu nos Estados Unidos, subsequente à Segunda Guerra Mundial. No final da década de 1950, a psicologia cognitiva se tornou uma corrente predominante, né? Com a ascensão da computação aí, o rápido crescimento das áreas de comunicação e ciência da computação proporcionaram aos psicólogos, né, analogias úteis. O modelo de procedimento de informação serviam para a construção de teoria em áreas como atenção, percepção, motivação, memória e esquecimento, né? A linguagem, resolução de problemas, e a tomada de decisões. Então, até mesmo para a psicoterapia, que a partir da cura pela fala original, ramificara-se em diversas formas, influenciada pela abordagens cognitivas. E hoje a gente fala muito do cognitivo, né? A gente estuda muito o cognitivo, principalmente a psicologia. Então, as terapias cognitivas, né, e a terapia cognitiva comportamental foi influenciada por essa abordagem aí, levando aí a psicanálise em movimento com a psicologia também humanista, como ênfase nas qualidades singulares da vida humana. Então, a psicoterapia ela foi influenciada por essas abordagens aí, levando ao desenvolvimento das terapias cognitiva comportamental, né, que surgiram como alternativas à psicanálise. E isso levou à psicologia humanista, que enfatiza as qualidades singulares da experiência humana, orientando indivíduos saudáveis a buscarem a vida mais significativa. Então, esses terapeutas aí, eles mudaram o seu foco de atenção. Em vez deles, em vez das pessoas doentes serem tratadas, eles se preocupavam em orientar as pessoas que já estavam saudáveis a terem uma vida mais repleta de significado. Então, assim, apesar de, em sua fase inicial, a psicologia ter se concentrado mais na mente e no comportamento dos indivíduos, ela começou a se interessar cada vez mais em observar a forma como interagimos com o ambiente e com as outras pessoas. Isso surgiu daí a psicologia social. Vamos lá? Isso surgiu aí a psicologia social. Inicialmente focada na mente e no comportamento individual, a psicologia expandiu seu campo de interesse para as interações entre indivíduos e o seu ambiente, dando origem à psicologia social. Eu falei com vocês aí. Essa área ganhou força na segunda metade do século XX, revelando fatos curiosos sobre atitudes e preconceitos,
né? Tendência à obediência e à conformidade, e comportamentos agressivos e altruístas. Tudo isso aí foi na psicologia social. Apesar de, em sua fase inicial, né, a psicologia ter se concentrado mais na mente, no comportamento, foi se mudando um pouco esse campo aí, devido às pesquisas. Então, surgiu daí essas psicologias sociais, psicologia de movimento, e a psicologia social ela ganhou fôlego na segunda metade, como eu disse aí, do século XX. Então, tudo isso são fatos de crescente relevante para o mundo moderno. Tudo isso que vocês ouviram aí, né, pode ser, professora, é muita leitura, mas é importante você entender, como eu disse lá no início, o conhecimento traz abertura para nós. Então, é importante vocês entenderem qual é a raiz da definição da psicologia, como surgiu, como chegamos até hoje a sermos, né, como somos até hoje. E eu coloquei aquela frase que eu acho muito importante, que é: todo conhecimento implica em poder. Todo conhecimento implica em poder, então todo conhecimento é válido e é muito importante, principalmente agora, onde vocês estão estudando uma matéria onde se fala muito da mente, corpo, alma e mente, ok? Então, assim, a psicologia social ganhou fôlego, como eu disse aí, na segunda, metade do século. E tudo isso aí é crescente e relevante para o mundo moderno agora que nós estamos. Organizada em espaços urbanos e contando com um sistema de comunicação cada vez mais eficaz, sentia-se a influência permanente de Freud, né? Sobretudo, no campo da psicologia, no campo da psicologia do desenvolvimento. Olha só, já tem uma outra psicologia, passou da social para a psicologia do desenvolvimento, né? E, inicialmente, preocupada apenas com o desenvolvimento da criança, os estudos da área, os estudos da área, né, que Freud ele tinha, não se expandiam, incluíam as mudanças ao longo da vida. Então, eles começaram a abranger mais estudos onde começava da criança, né, ao longo da vida até a velhice. Então, a psicologia do desenvolvimento é a criança se desenvolvendo lá do ventre, na fase de adolescência, na fase de jovem, na fase da terceira idade, até a velhice. Antes restrita à infância, ela ampliou o seu escopo para abranger mudanças ao longo de toda a vida, da infância à velhice. A sua contribuição, elas influenciaram significativamente a educação, a compreensão das relações entre desenvolvimento infantil, raça e gênero. Então, essa psicologia social aí do desenvolvimento, essa psicologia do desenvolvimento, ela é muito usada nas escolas, nos trabalhos, nas empresas, tá? Então, pesquisadores aí mapeavam métodos de aprendizagem social, cultural e moral, e os processos pelo quais formamos laços com os outros, né? Quais são esses processos? A contribuição da psicologia do desenvolvimento para a área da educação e a capacitação tem sido assim significativa e de maneira menos óbvia influenciou também os pensamentos sobre a relação entre o desenvolvimento infantil e as atitudes em relação à raça e ao gênero, o que eu disse para vocês. Quase todas as correntes da psicologia, elas abordaram a questão da singularidade humana. Mas no final do século XX, essa área de estudo, ela foi reconhecida como uma disciplina independente, com o nome de psicologia da diferença. Perceberam aí? Psicologia social, psicologia do conhecimento, psicologia agora da diferença. Então, bastante ramo que tem dentro da psicologia. Então, olha aí para vocês verem. Psicologia da diferença. Ao mesmo tempo que tentavam identificar e medir o traço de personalidade e os múltiplos fatores que compõem a inteligência, os psicólogos dessa crescente especialidade aí da psicologia da diferença lançavam um olhar sobre as definições e as medidas de normalidade e anormalidade que tinham, até que ponto os nossos
diferenças individuais, né? Até que ponto as nossas diferenças individuais são produtos do ambiente ou de resultado de genética. Então, essa área, ela investiga até que ponto as nossas diferenças individuais, eu sou diferente do meu pai, que sou diferente um pouco do meu irmão. Então, até que ponto as nossas diferenças individuais são frutos de ambiente que nós vivemos, né? Ou de genética. Então, uma ciência trouxe ramificou em várias psicologias aí. Uma ciência influente. As numerosas linhas, né? A psicologia ela abrange inúmeros aspectos da mente e do comportamento humano. Seu alcance se expandiu sobrepondo-se a outras disciplinas. Então, a psicologia, ela está dentro onde? De qual disciplinas? Ela está dentro. O alcance da psicologia se expandiu e sobrepôs a muitas outras. Medicina, fisiologia, olha só, neurociência, ciência da computação, a educação, a sociologia, a antropologia, até mesmo a política, a economia e o direito. Então, assim, a psicologia ela se tornou uma das ciências mais abrangentes e continua a influenciar e a ser influenciada por outras áreas, ajudando-nos a compreender melhor a nós e aos outros e o mundo em que nós vivemos. Talvez tenha se tornado, a psicologia talvez tenha se tornado a mais abrangente das ciências. Vocês concordam comigo? Porque ela se abrangiu tanto que ela, assim, se sobrepôs a outras disciplinas. Vou estudar medicina, lá dentro tem um pouco de psicologia. Neurociência tem psicologia lá dentro. Ciência da computação tem psicologia. Educação tem psicologia. Perceberam como a psicologia ela abrangiu inúmeros aspectos? Então, a psicologia ela continua a influenciar e a ser influenciada por outras ciências, especialmente nas áreas da neuro e da genética. E, em particular, continua o atual debate, originado pelas ideias de Francis Galton, na década de 1870, sobre a questão da natureza versus criação. Recentemente, a psicologia evolutiva tem contribuído para o debate ao encarar traços psicológicos como fenômenos inatos e biológicos, sujeitos à lei da genética e à seleção natural. Então, gente, a psicologia, ela é uma matéria muito abrangente, cujas descobertas interessam a todos nós. Então, a psicologia, ela é incrível, né? Ela é um estudo que, se você puder, tá sempre ali estudando e lendo livros, pegue, entre na internet, pesquise sobre psicologia, pesquise sobre os filósofos que eu passei para vocês. Então, sobre qualquer um de seus prismas, serve a base, a psicologia, a muitas decisões de governo, de empresas, de indústrias, publicidade, mídia de massa. Então, assim, ela nos afeta como um grupo e como indivíduo, contribuindo na mesma medida para o debate público sobre o funcionamento entre as possibilidades de organização da sociedade, quanto para o diagnóstico e tratamento de distúrbios mentais de uma pessoa só. Então, assim, as ideias e teorias dos psicólogos, né, interagiram-se de tal forma a cultura popular contemporânea que muitas descobertas sobre processos mentais e comportamentais são considerados senso comum. Ainda que várias teorias da psicologia confirmem nossas suposições instintivas, muitas as contrariam. Não tem sido raro psicólogos chocarem e escandalizarem o público com descobertas que abalam aquelas crenças convencionais há muito tempo já estabelecidas. Aí a pessoa chega no consultório e ela já tem aquela crença cítrica dentro dela, e ali com o psicólogo, ali com o terapeuta, com o psicanalista que está sendo analisando ali o sujeito, ele consegue mostrar para ele que aquilo ali não é real. Aquilo ali é uma crença limitante. Isso choca a pessoa, entende? Então, assim, em sua breve história, a psicologia nos presenteou com ideias
que alteraram o nosso modo de pensar, além de nos ajudar a compreender, como eu li aí para vocês, melhor nós mesmos, os outros e o mundo em que nós vivemos. Questionamos hábitos profundamente enraigados. Trouxe à tona as verdades escondidas, verdades inconvenientes, proporcionou-nos insights. Ops, espera aí, por que que eu estou sentindo isso? Eu nunca passei por esse trauma, não me lembro de nada. O que está acontecendo? Aí você vai lá na psicanálise, lá e lembra, opa, isso aconteceu quando eu era criança, e vem à sua mente aquele insight, e pela fala, né, como analisando ali, vem a cura pela fala, como diz Freud aí, que é um braço aí da psicologia, né? Então, surpreendentes trouxe-nos soluções para questões muito complexas. Tudo aquilo que começou lá filosofando se tornou hoje uma ciência. Então, a sua popularidade, a popularidade da psicologia, de estudar a mente, de ser psicanalista, né, de ser um terapeuta integrativo, ela é crescente. Tanto aí que a gente vê vários cursos, como vocês estão em um, né, e como o curso aí universitário também da psicologia é muito procurado. Então, a psicologia, a sua popularidade crescente é tão importante, e o sinal disso aí não é apenas na sua relevância no mundo moderno, mas também do prazer e do estímulo que se pode obter ao explorar a riqueza e a diversidade de uma área que observa o misterioso mundo da mente humana. Porque isso aqui, ó, é muito além, né? Como Freud diz, você pega lá um iceberg, a parte de cima do iceberg é o consciente, é aquilo que você passou de ontem, né, de há 3, 5 dias atrás, mas o fato está lá no inconsciente, que é aquela parte que fica dentro da água. Imagina aí um iceberg. Você só vê aquela pontinha do gelo, mas para baixo daquela água ali tem um mundo vasto de gelo. É ali que fica o inconsciente. E eu acredito que os filósofos, né, eu imagino que eles questionando isso, eles questionando entre eles, porque ali foi o início. Por que eu sinto isso? Por que eu tenho esse aperto dentro de mim se eu não estou passando por nada? Porque está lá no inconsciente. Então, como eu disse aqui, é, a diversidade de uma área que observa o misterioso mundo da mente humana. Faz sentido para vocês um pouco aí da, do que é psicologia e que dentro da psicologia tem várias correntes e dentre elas a psicanálise? E você sim, ao terminar esse curso, pode se tornar sim um apto a atender pessoas, a trabalhar com a saúde emocional e mental de pessoas. Você sairá daqui habilitado para isso, ok? Então, deixo para vocês aí toda essa, essa teoria, e eu espero que vocês procurem ir na prática, estudar e aprender, e estar sempre procurando aí aprender mais e mais. Então, uma boa noite para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Selma, todas vocês que estão aí, um grande abraço, né? Já são 7 horas, 19 horas, e nos vemos na próxima. Qualquer dúvida, coloque lá, tá? No nosso grupo dos alunos. Lá já está o nosso slide. Imprima aquele slide, monte aí um e-book, monte aí um caderno do seu curso aí de psicanálise, que é muito importante você ter isso. Anote tudo que você aprendeu aqui e pesquise, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Que bom que você gostou, aula muito boa, né? E na próxima nós nos vemos. Tchau, meninas, Ricardo, Selma, todos que estão aí presentes. E quem não esteve presente, Selma, Ricardo, coloque lá. Pessoal, assista a aula aí que é muito importante, ok? Um abraço. Ok, um abraço. Tchau.
Tchau. Ok, boa noite a todos. Boa noite.